O verão começou. As ondas de calor já estão aí e, ao contrário do que muita gente pensa, o maior perigo dessa estação não são só as queimaduras, insolação ou pressão baixa. O grande vilão do verão, especialmente para quem está na terceira idade, é a desidratação silenciosa. Ela não dá febre, não dá dor de cabeça forte, mas pode causar um estrago enorme no seu corpo. E se eu te dissesse que essa falta de água no organismo pode travar o seu intestino, comprometer a sua imunidade e até aumentar o risco de inflamações intestinais graves? E o pior, tudo isso acontece sem você perceber. Muita gente passa semanas, às vezes meses, com sintomas como constipação, garganta seca, cansaço inexplicável, falta de apetite, voz fraca, engasgos leves e nem imagina que está desidratada. A falta de água é um dos problemas mais subestimados entre os idosos e também um dos mais perigosos. E neste vídeo eu vou te mostrar por que isso acontece com mais frequência na terceira idade, como a desidratação afeta diretamente o funcionamento do intestino e da sua voz, e o que você pode fazer hoje para se proteger, aliviar sintomas e prevenir problemas sérios. Você já se perguntou por que os idosos desidratam com muito mais facilidade? Pois é, não tem só a ver com esquecer de beber água. Tem a ver com mudanças reais no corpo que afetam diretamente a forma como o organismo percebe e utiliza a água. Olha, aqui estão os principais motivos. Primeiro, a sede diminui com a idade, sim. Isso é comprovado cientificamente. O centro cerebral, que regula a sensação de sede, chamado de osmorreceptor, perde sensibilidade com o envelhecimento. Ou seja, o corpo precisa estar muito mais desidratado para que o idoso sinta sede. E aí, quando sente sede, já é tarde demais. Um estudo publicado no jornal de Physiology and Again mostra que a percepção de sede nos idosos pode ser até 40% menor em jovens, mesmo com níveis semelhantes de desidratação. Segundo, os rins perdem eficiência. Com o passar dos anos, os rins vão perdendo sua capacidade de concentração urinária. Isso significa que o idoso elimina mais água pela urina, mesmo quando está desidratado. A filtragem fica mais lenta e a perda de sais e eletrólitos se agrava. É como se o corpo não conseguisse segurar a água como antes. Terceiro, o uso de medicamentos diuréticos, antihipertensivos, laxantes. Olha, aqui está um dos grandes vilões silenciosos. Muitos idosos usam medicamentos que aumentam a perda de líquidos, sem saber que isso potencializa o risco de desidratação crônica. Exemplos: diuréticos como furosemida e hidroclorotiazida, antidepressivos que secam a mucosa, laxantes de uso contínuo e mais. Esses medicamentos afetam diretamente a mucosa da garganta, a produção de saliva e o funcionamento do intestino. Quarto, redução do consumo de água por medo ou dificuldade. Muitos idosos evitam beber água porque sentem mais vontade de urinar e evitam por incontinência, têm dificuldade para se locomover até o banheiro ou porque com a redução da saliva, engolir líquidos ficou desconfortável. Resultado, bebem cada vez menos. E essa redução não é notada nem por familiares e nem por cuidadores. Quinto, alteração na deglutição e salivação. Com a idade, a saliva fica mais espessa e menos abundante. A deglutição fica mais lenta e frágil. O reflexo de engolir líquidos fica comprometido. Isso torna os simples atos de beber água um desafio. E o corpo sente as consequências dessa falta de hidratação em cada célula. Agora que você já entendeu o porquê a desidratação é tão comum na terceira idade, vamos aprofundar o que isso faz, especialmente ao intestino, que é um órgão extremamente sensível às variações de água no organismo. Olha só,
O que a água faz? Né? Ela lubrifica o sistema digestivo. A água tem um papel muito maior do que apenas matar a sede, gente. Ela hidrata as fezes, deixando-as macias, mantém a mucosa intestinal lubrificada, permite que o bolo fecal deslize com facilidade, suporta a absorção de nutrientes, ajuda na eliminação de toxinas. Quando a água é insuficiente, o intestino começa a retirar água das fezes para manter o organismo funcionando. Resultado: fezes mais duras, movimentos intestinais mais lentos, aumento de dificuldade de evacuar e isso sim se torna uma constipação crônica silenciosa, que por muitas vezes nem é associada à falta de água. Constipação, né, que é o aumento da pressão no intestino, quando as fezes permanecem por muito tempo no intestino. Elas continuam a perder água e o corpo começa a sentir isso com uma obstrução interna. E o que acontece com isso? O intestino começa a trabalhar mais, a musculatura abdominal fica sobrecarregada, a parede intestinal se estica e irrita. Esse esforço constante cria um ambiente inflamatório, que pode gerar dor abdominal, causar sensação de peso, levar à formação de gases, desencadear cólicas. Esse quadro inflamatório, quando repetido dia após dia, pode transformar um sintoma leve em algo crônico e mais difícil de reverter. Olha só, a microbiota intestinal também. Quando a desidratação afeta a sua segunda mente, o intestino é muitas vezes chamado de segunda mente do corpo. Isso porque a microbiota, o conjunto de trilhões de micro-organismos, tem papel fundamental na digestão, na absorção de nutrientes, na regulação da imunidade, na produção de substâncias que influenciam o cérebro. Mas a desidratação altera esse delicado equilíbrio. Quando o conteúdo do intestino fica muito tempo ali sem água suficiente, a microbiota pode sofrer. Morte de bactérias benéficas, proliferação de bactérias que fermentam de forma errada, aumento de toxinas que irritam a parede intestinal. O resultado? Inflamação intestinal crônica silenciosa. E aqui está algo super importante. Essa inflamação nem sempre dói na hora. Ela se desenvolve aos poucos. Ela não aparece no exame de sangue da última consulta. Ela aparece em sinais que o corpo dá, mas ninguém olha com atenção. Olha, gente, quando o corpo está em estado de desidratação crônica, inflamação intestinal silenciosa, ele começa a mandar sinais, mas eles são sutis. Vamos destrinchar os principais sinais. Olha só, o primeiro sintoma: constipação persistente. O idoso pode simplesmente dizer: não consegui evacuar hoje. E o que isso significa? As fezes estão ressecadas. O intestino demora mais do que o normal para funcionar. O corpo está retirando água do intestino para suprir outras necessidades. Outro sintoma também, dor ou desconforto abdominal. Não precisa ser uma dor aguda. Muitas vezes é uma sensação de peso, inchaço ou arrastar uma pedra lá dentro. Esse tipo de sensação reflete muito no esforço do músculo intestinal, no acúmulo de gás, numa inflamação leve e que tende a piorar com o tempo. Outro sintoma também, olha só, fica ligado nisso, a urina é escura ou pouca. Quando o corpo está desidratado, ela retém água. Resultado: urina com cor mais escura, volume menor, sensação de que não rendeu, e isso é uma evidência sólida de que o corpo precisa de água já há muito tempo. Outro sintoma: boca e garganta secas. Isso tem ligação direta com a produção reduzida da saliva, menor lubrificação da garganta, dificuldade de engolir. Esse sintoma, quando visto junto com constipação, já é uma indicação importante de desidratação sistêmica. Outro sintoma importante: voz fraca e fadiga ao falar. Sim, a voz também é afetada. Quando o corpo está desidratado, as mucosas perdem umidade, as pregas vocais não vibram tão bem, a voz sai mais cansada, rouca ou fraca. Isso acontece sem que a pessoa perceba que a causa pode ser falta de água no corpo, não simplesmente a idade. Olha só, existem muitas complicações.
Então, se esses sintomas que parecem inofensivos continuarem sem atenção, o corpo começa a desencadear problemas mais sérios. Quais problemas são esses? Perda de massa muscular. A desidratação crônica é um dos fatores que contribuem para a sarcopenia, aquela perda de músculo que acontece em muitos idosos. E isso tem consequências profundas: menor equilíbrio, risco maior de quedas, fadigas constantes. O sistema imunológico enfraquecido, a maior parte do sistema imune está no intestino. Quando ele está inflamado e sobrecarregado, a imunidade cai. Resultado: internações, mais infecções, mais quedas de energia, recuperação mais lenta das doenças. Gente, e ainda tem mais: risco aumentado de pneumonia aspirativa. Isso é um ponto que muitos familiares ignoram. A coordenação entre engolir e respirar pode ser prejudicada por hidratação e inflamação. E quando isso acontece, a chance de aspiração silenciosa aumenta. Ou seja, secreções, saliva e pequenos resíduos entram nos pulmões sem que a pessoa perceba. Isso é uma causa importante de pneumonias em idosos, especialmente as que ocorrem sem motivos aparentes. Olha só, vou contar histórias para vocês, tá bom? Testemunhos e casos clínicos exemplares. Vamos olhar agora para situações que acontecem na prática clínica. Meu consultório vive recheado dessas histórias. Não com nomes reais, mas com situações que você pode reconhecer. Olha só, o primeiro caso. A dama do chá, uma senhora de 76 anos, vinha reclamando de constipação há meses, boca seca, voz fraca no fim do dia, vontade de beber água só à noite. Resultado: uma inflamação intestinal que foi só diagnosticada porque ela perdeu 3 quilos em um mês sem motivos aparentes. Após aumento de ingestão de água e mudanças simples na rotina, todos os sintomas reduziram substancialmente em poucas semanas. Caso 2. Engasgos frequentes sem razão aparente. Um senhor de 82 anos começou a engasgar com um líquido simples. Ele achava que era só reflexo da idade. Só que quando olhamos sua rotina, descobrimos ingestão de água muito baixa, constipação crônica, voz fraca nos finais de semana. Com pequenas mudanças e foco em hidratação, os episódios de engasgo reduziram drasticamente. Isso nos mostra uma conexão que poucos fazem: água, mais intestino, mais deglutição, mais estrutura muscular. Isso tudo é uma saúde global, tá? Agora que você entendeu o que acontece por dentro, vamos olhar para o que você pode fazer hoje para prevenir esse quadro. Primeiro, estabeleça uma rotina de hidratação. Um copo de água ao acordar, um copo antes de cada refeição, pequenos goles ao longo do dia, pelo menos 1,5 litros. Falar nisso, deixa eu tomar minha água agora, gente, ó. Já tô desidratada. Então vamos lá, vamos continuar. Outra coisa, adicione alimentos ricos em água. Melancia, pepino, laranja, abacaxi, vegetais cozidos. Outra coisa, gente, exercício físico, tá bom? Caminhadas leves, estimular o intestino internamente faz parte da prevenção. Exercícios de respiração, respirar corretamente ajuda a reduzir a tensão na musculatura e melhora a coordenação, a deglutição e a respiração. Exercícios vocais simples são excelentes para estimular as pregas vocais, para deixar a voz forte, melhorar a lubrificação da garganta e reduzir engasgos. E se você está percebendo algum desses sinais, seja em você, seja alguém que você cuida, aqui na descrição, aqui abaixo, está o link do meu programa de fortalecimento da voz, respiração e deglutição, especialmente voltado para idosos. Você pode acessar uma aula gratuita agora mesmo e começar hoje a proteger sua saúde. A desidratação pode parecer simples, mas o que ela desencadeia no corpo de alguém que já vive mais de 6 ou 7 décadas não é simples. Ela move o intestino, ela mexe na voz, ela influencia a imunidade, ela diz muito sobre como o corpo está funcionando. O que você faz com essa informação faz toda a diferença.
Cuide da sua hidratação, cuide do seu intestino e cuide da sua voz, porque o corpo fala. E quando aprendemos a ouvir, evitamos crises. E já assiste o próximo vídeo que eu vou falar sobre o apresentador Raul Gil. Vai lá para conferir. Fica ligado aí nos meus vídeos que são postados toda semana. Ativa o sininho. Tchau, tchau. Beijo para vocês.